Olá, tudo bem? O livro de Coríntios, capítulo 12, aqui no verso 28, fala sobre vários dons que Deus deu para a igreja. Então, os dons são muito importantes, porque o apóstolo Paulo fala que a igreja é como se fosse um corpo. E os dons como se fossem os membros. Então, cada dom é importante para a edificação do corpo. A igreja não pode caminhar sem os dons. Existem vários dons que são importantes na igreja. Porém, o apóstolo Paulo fala que o dom mais importante é o amor. Porque o amor ele não acaba. Aqui no capítulo 8 de 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo fala assim: o amor jamais acaba, mas havendo profecia, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Então, segundo o apóstolo Paulo, esses dons eles vão passar, porém o amor jamais acaba. E o amor é importante porque está escrito que o amor ele é paciente, ele é benigno. Isso está em 1 Coríntios 13, verso 4. Ele não age com ciúmes, não se ufana, não ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura o seu interesse, não se exaspera, não se ressente do mal. Olha quanto que esse dom é importante. Podemos dizer que esse dom é tudo. Se você tem esse dom, podemos dizer que você é uma pessoa perfeita. Quando se fala perfeito do ser humano, nós podemos falar a perfeição na esfera humana. E a Bíblia fala que Deus ele é amor. Deus ele não sente amor. Ele não tem amor, ele é o próprio amor. Então, quando eu tenho amor, eu tenho Deus no meu coração. Eu vou agir segundo a vontade de Deus. Eu entendo também, algumas pessoas podem discordar disso, eu entendo que o amor ele é um sentimento. Ele é um sentimento, podemos dizer que é um sentimento santificado. Quando você ama alguém, você é capaz de tolerar as coisas que ela faz, por isso fala que o amor é paciente. Às vezes a gente pensa, vou pedir a Deus para me dar paciência. Mas não seria mais correto a gente pedir a Deus que nos dê esse dom do amor? Pelo menos está escrito aqui, segundo o apóstolo Paulo fala, se eu tiver amor, então serei paciente. E também se eu tiver amor, isso vai me levar à ação. Porque está escrito que Deus amou muito de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor levou a Deus a fazer essa ação extraordinária para o ser humano. E o amor de Deus no nosso coração vai nos levar a fazer coisas extraordinárias também nessa terra. E a gente imagina, acho que todas as pessoas acreditam nisso, que Jesus fazia as coisas porque ele amava as pessoas. Quando Jesus curava alguém, é porque Jesus amava. Quando Jesus ele fazia milagres, curas, quando ele ensinava, quando Jesus repartiu o alimento para aquela multidão, a Bíblia fala que quando Jesus viu aquela multidão, Jesus ele sentiu pena da multidão. É como ovelhas sem pastor. Então Jesus amou aquelas pessoas. Um episódio muito interessante foi quando Jesus encontra o jovem rico. Fala que Jesus o amou. Jesus sentiu amor por aquele jovem. Então, todos os atos de Jesus foi por amor, inclusive para aquele jovem. Quando Jesus falou para aquele jovem, vende tudo que você tem e me segue, porque Jesus queria livrar aquele jovem da prisão que ele tinha, por causa dos bens que ele possuía. Ele estava preso àqueles bens. Então, todo o ato de Jesus é por amor. Deus nos amou, enviou Jesus. Jesus também nos amou. E Jesus fala para nós amarmos as pessoas, para a gente ter esse amor no coração.
E o apóstolo Paulo falou algo muito interessante aqui, porque algumas pessoas falam assim: bom, o amor é você ajudar as pessoas, isso significa o amor. Porém, o apóstolo Paulo fala aqui, no verso 3 de 1 Coríntios 13, ele fala: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, primeiro a gente precisa amar e o amor nos leva à ação. Quando você ama alguém e você faz algo para aquela pessoa por amor, você faz simplesmente porque você ama. Você não está procurando seu interesse. Por isso que fala que o amor é paciente, bondoso. E tudo sofre, tudo espera, tudo crê. Então amar, o dom do amor é algo que todos nós deveríamos procurar ter esse dom.